entre nós nesta manhã. Sejam bem-vindos. A igreja diz o que aos visitantes? Isso, dê um abraço aí fraterno em quem está perto. Temos ali atrás, então, esta família. Sejam bem-vindos. Também nossa saudação aos que estão nos ouvindo pela transmissão do culto. Que Deus te abençoe onde você se encontra e que a graça do Senhor também te alcance e que a bênção do Senhor te visite também neste dia. Nossas informações hoje constam aí daquilo que a irmã Itamara falou. O mês de maio nós vamos dedicar aqui na igreja, não apenas na escola dominical, mas no culto matinal, temáticas envolvendo a família. Então você deve convidar pessoas e trazê-las com você para os domingos aqui na igreja. E à noite estaremos expondo, no mês de maio, o livro de Tiago. Tá certo? Então, nós já de antemão convidamos você para participar dessa programação especial do mês de maio. E dentre essa programação, nós tivemos há uns 2 meses atrás uma reunião com os professores e oficiais da escola dominical e decidimos realizar este ano simpósios periodicamente. E o primeiro deles acontece agora no mês de maio, sobre o desafio da família cristã na contemporaneidade. Foi o tema discutido naquela reunião. Então, no primeiro domingo, nós vamos falar de família e comunicação, mídia eletrônica e diálogo. São coisas muito atuais, das quais, como família, nós estamos invariavelmente, ou até mesmo de maneira muito comum, enfrentando. A palestrante será a nossa irmã Janaína. No segundo domingo de maio, dia 12, vamos falar sobre família e disciplina, comportamento dentro e fora da igreja. O tempo de disciplina parece que ficou lá atrás, não é? E hoje essa complicação de falta de disciplina tem trazido problemas a muitas pessoas. E não vamos falar de disciplina corretiva apenas, disciplina preventiva, instrutiva. Será o palestrante, o presbítero Djalma. No terceiro domingo, o tema será família e as relações interpessoais. Como relacionarmos-nos com a família. Não apenas o relacionamento esposa, esposo, pais e filhos, filhos e pais, mas num contexto mais amplo, a questão do relacionamento. E seremos nós mesmos o palestrante. E no quarto domingo haverá atividades de integração, encerrando o mês. Durante esse mês nós temos recepcionistas aos domingos na escola dominical. No primeiro domingo será a UPA, os adolescentes. Nós invertemos aí. A UPA seria no terceiro, mas vai ser no primeiro. No segundo domingo será a SAF. No terceiro domingo, como é o domingo da mocidade, o Dia Nacional da Mocidade, então a mocidade será a responsável pela recepção e atividade de integração. E no último domingo de maio, a UPH estará responsável por esta apresentação. Além do amigo secreto que a irmã Itamara já bem falou aqui, que será sorteado para você orar por famílias, se envolver com elas, quem sabe fazer visitas. Enfim, você vai estabelecer o critério desta relação, amiga. Depois do culto, procura a irmã Itamara para você pinçar. Não, pinçar não, né? Que ninguém está com pinça. Para você puxar, içar, sacar ali o papelzinho com a família pela qual você vai estar orando, se envolvendo, sem que ela saiba. Mas de alguma maneira você vai estar trabalhando com essa família. Tá bom? Será esse... Antes de sair, procure aí a irmã Itamara. E por fim, queridos, 2 anúncios. Um é que hoje à noite o nosso culto será na temática dos salmos, leituras e cânticos e mensagem.
não falte. Fizemos uma adaptação do Vem Louvar e o culto hoje será bastante diferente em termos de cânticos. Teremos bastante cânticos e a exposição da palavra de Deus. Não deixe de vir, estaremos expondo o Salmo 45, tá bom? Você já pode ler em casa e anotar aquilo que o Senhor te falar. E hoje à noite você venha para o culto e traga com você um visitante. E também hoje, até hoje, nós estamos encerrando aquelas fotos que vocês sabem que a gente solicitou aqui, que a irmã Silva solicitou, de famílias, para nós prepararmos aquele álbum. Eu não vou falar aqui tão publicamente, porque pode chegar ao ouvido de quem não é para chegar agora. Então você vai preparar aquele álbum com uma mensagem específica, uma mensagem inteligente, uma mensagem sem ser direta, mencionando o nome de Deus, coisas do tipo. Você então vai fazer a sua saudação com a sua foto e escrever. Procure, e se você não tem a sua família aqui, quem sabe você pode se juntar com aqueles que também não têm. Aí vocês formam aquele grupo. Por exemplo, Silvinha, Inara, quem mais? Dá um exemplo aqui bem rápido. Maria de Fátima e outros que não estão com a família aqui reunida, juntem-se, vocês tiram a foto e escrevam para que a gente possa fazer este álbum, tá bom? Então, são esses os nossos anúncios, a nossa saudação. Que Deus te abençoe e que logo mais à noite estejamos todos aqui para cultuar o Senhor. Abra sua Bíblia no Salmo 117 e vamos de pé fazer a leitura de forma uníssona desse texto. Salmo 117. E depois, de pé ainda, nós vamos cantar ao Senhor os louvores que a Ele devemos. Salmo 117. Vamos ler juntos. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Amém. Louvai ao Senhor. Gostaria de cantar com os irmãos o cântico Ieoa. Não sei se separaram outro. E nós vamos cantar este cântico, tendo aqui no Salmo 117 a mensagem de louvor. E esse cântico fala que nós devemos ser gratos, louvar a Deus por várias coisas. Vamos entoar então ao nosso Deus este cântico. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança
eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo o tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Mas Jesus, meu amigo verdadeiro, fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei, louvarei ao Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Por tudo isso, somos gratos ao Senhor, louvamos a Ele também pelo sol da manhã, pelo dia que nasce, pela oportunidade que Ele nos dá de estar aqui juntos para cultuá-lo, para bendizê-lo, para adorá-lo, para dele receber instrução por meio da sua palavra. Vamos cantar então mais este cântico. Por Jesus, por aquele que está ao nosso lado, pelo nosso irmão, pelo sol da manhã. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Quando o sol nasce, juntamente com ele, nascem suas misericórdias sobre nós. Obrigado, Jesus, pelo irmão que aqueles a quem o Senhor nos deu como irmãos fazem parte da nossa vida. Obrigado, obrigado, Jesus. A fé que Ele tem nos concedido Obrigado, é motivo de agradecermos pelo amor que o amor que jamais se acaba, pela nova pela aliança que Ele fez conosco na cruz, que foi feita na cruz, pela fé que não se acaba, pela esperança que é renovada, pela vida e sobretudo pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Pelo ar Já parou para pensar que quando você respira, é Deus que está te dando vida? Pelo pão que alimenta, Pelo alimento que não te falta, obrigado, está sempre na sua mesa. Pela chuva que cai Mesmo as chuvas que têm sobre a caído. terra. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e a esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado.
Obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Aleluia. Amém. O irmão Francisco pode orar para nós, louvando ao Senhor nesse instante. Pai, nós te pedimos nessa hora, ser conosco, dá uma manhã abençoada, que o Senhor possa abençoar o anjo da tua igreja, Senhor, cada dia mais, contemplando na tua vida, meu Deus, que o Senhor possa falar poderosamente através dele, nos nossos corações, porque Oh, precisamos Deus, ouvir, Pai, misericórdia, Senhor. porque nós carecemos da tua palavra, Senhor. Oh, Senhor. Por isso, nessa hora, Pai, que o Senhor possa estar conosco nessa manhã, dando uma manhã Deus, queremos abençoada, que está. que nós possamos estar verdadeiramente contigo, Senhor. Amém. Por isso, nessa hora, te agradecemos em nome de Jesus por tudo. Amém, Senhor. Amém. Abra sua Bíblia, ainda de pé, quem puder permanecer, no texto de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, do verso 1 ao verso 5. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, do verso 1 ao verso 5. Depois da leitura ter sido feita, você pode assentar-se e o faça, mas mantenha a sua Bíblia aberta. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Podem sentar. Quem tem medo de tempestade aqui? Eu ouvi dizer aí que na semana passada, quando os trovões soaram e os relâmpagos estalaram luminosamente no céu, teve gente apavorada. Soube de histórias que vocês nem imaginam. De fato, queridos, qualquer anúncio de tempestade ou qualquer apresentação de menção de que ela está chegando nos assusta. Por mais que pareça algo natural e normal, nós ficamos assustados. Dr. William Hendricks, comentando esta parte das Escrituras, que é o texto da carta de Paulo aos Gálatas, ele diz mais ou menos isto. O sol, que com sua força e o seu brilho sempre está surgindo, agora está com anúncios de tempestades e de coisas que estão escurecendo, enuviando o tempo bom. E por que ele diz isso? Porque vocês devem lembrar-se que a carta que Paulo escreve aos Gálatas, e vocês podem depois abrir a sua Bíblia aí, lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, no capítulo 18, onde a menção primeira desta região é feita no relato de Lucas, bem como o apóstolo Paulo depois fala em Coríntios e em sua carta a Timóteo, e o apóstolo Pedro também menciona. Era uma região da Ásia Menor, da Ásia Central, uma região central, da Ásia Menor, onde a igreja estava plantada. E no tempo em que Paulo escreve esta carta, um grupo chamado de judaizantes estava trazendo um pensamento totalmente errôneo a respeito da salvação.
E chega ao ponto do apóstolo Paulo dizer que estava admirado, versículo 6, dos crentes se deixarem perturbar por esta mensagem de que a graça de Cristo não era suficiente sem o cumprimento e a prática de alguns elementos da lei. E Paulo diz: olha, vocês estão passando para um outro evangelho, que não é aquele evangelho que eu lhes ensinei e que lhes foi pregado. No capítulo 3, ele chama aqueles irmãos que estavam se permitindo perturbar por essa tempestade que estava chegando, de uma distorção, de um ensino gracioso e poderoso, que é a salvação na pessoa bendita de Jesus Cristo, em troca pela prática de obras meramente judaizantes. Paulo diz: vocês estão sendo insensatos, vocês estão se permitindo enfeitiçar, fascinados por um evangelho que não é o evangelho que eu vos anunciei. E se qualquer anjo que venha do céu anunciar contrário àquilo que a mensagem verdadeira lhes foi anunciado, será considerado maldito e anátema. Paulo estava prevendo aqui não a previsão de tempo e nem de forma alguma uma avaliação de tempestades naturais, mas uma tempestade e uma época de um tempo de muito perigo para a igreja, quando os crentes seriam visitados por ensinos meramente humanos, por imposição judaizante, por legalismo cego, por um zelo sem qualquer sentido. E então ele escreve a sua carta para advertir os irmãos quanto a isto. E esta carta aos Gálatas é justamente uma exortação. Trazendo para o nosso tempo, para a nossa época, nós vivemos igualmente dias tempestuosos, irmãos. Já se anuncia aí muita coisa que está já com trovoadas e com anúncio de tempestades, com ensinos que não são ensinos de Deus, nem do Evangelho, e mais do que isso, com práticas já inclusive dominantes e presentes no seio da igreja pós-moderna. Nós temos que tomar muito cuidado. Olha como Paulo começa então a sua saudação e o prefácio de sua carta. Ele diz: Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum. Ele já faz a sua defesa. Ele diz: olha, eu fui chamado e enviado por Deus e não por homens. E o meu chamado, e o meu envio, o meu apostolado não é de forma alguma feito por qualquer homem, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo diz: eu tenho qualificação. Eu fui chamado por Jesus Cristo e pelo próprio Deus que o trouxe de entre os mortos. A consciência do chamado, a convicção do seu envio ao ministério apostólico estava estabelecida não nos homens, mas na pessoa bendita de Jesus Cristo. E é assim que devemos entender aqueles que falam e transmitem a mensagem genuína do Evangelho. Não são pessoas que estão se arvorando pelo chamado e por intermédio de posições meramente humanas. São aqueles que têm convicção de que estão servindo ao Deus Pai e ao seu Filho Jesus Cristo, que ressurgiu de entre os mortos, que com poder e graça nos chama para o ministério. Então essa é a primeira menção que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. Não são homens. Ele não foi encomendado por parte deles. Não foram os homens que o separaram para o ministério. Não é uma mensagem de homens que ele está transmitindo, mas é a mensagem da parte de Deus, na pessoa bendita de Jesus Cristo, aquele que venceu a morte. Então esta é a primeira linha de pensamento que eu e você temos que ter quando alguma coisa que nos chama a atenção por parte do Evangelho
nos é dada por meio da palavra do Senhor e por aquele que foi instituído ministro de Deus. Para que a gente não pense que é simplesmente posição humana e disposição mental e carnal de alguém que lidera um grupo. Segundo, o apóstolo Paulo fala aqui da ressurreição de Jesus de entre os mortos. Ele menciona que esse é um poder que o Senhor deu a Jesus de vencer tudo aquilo que é status da morte. Tudo aquilo que traz consigo a representação da morte, Jesus Cristo já venceu. E nós que estamos nele, somos também com ele vencedores. Aliás, o apóstolo Paulo diz, mais do que vencedores. Logo, aquelas coisas que são características da morte, não podem se fazerem presente entre nós. Os que são de Cristo Jesus não vivem mais o status de mortos. Porque quem está em Cristo tem vida e vida em abundância. Depois Paulo fala que não somente ele, mas os irmãos companheiros e a todas as igrejas da Galácia, ele coloca aqui agora os irmãos que concordam com essa mensagem que ele vai apresentar. Com aqueles que estão com ele, não apenas quando ele está escrevendo, mas estão com ele na concordância da mensagem que ele vai expor. São chamados de irmãos. São pessoas que estão debaixo da mesma disposição de concordância do Espírito de Deus para a mensagem redentora e salvadora da graça de Deus. Versículo 3. Aí ele expõe sobre a graça, ele pontua a graça da qual nós fomos visitados, uma obra meramente de Deus, um favor imerecido. Nós não merecíamos sequer ser chamados, e aqui nós pontuamos o próprio Paulo, que estava indo perseguir cristãos, e nos diz o texto de 1 Timóteo, lá no capítulo número 3, no capítulo número 1, do verso 15 em diante, que ele era insolente, ele era blasfemo, e ele era perseguidor. E a graça de Deus o alcançou nesse intento. E domingo, quando era apresentado aqui aquele musical, e passava-se aqui algumas cenas, e falava-se do apóstolo Paulo, eu e o presbítero Gustavo estávamos aqui à frente sentados, e ele falou da parte em que o livro de Atos relata quando Ananias vai receber o apóstolo Paulo por ordem de Deus, e ele questiona. E era legítimo até o seu questionamento. Porque como entender que um homem perseguidor, um insolente, um blasfemo, um que acabava e aniquilava com os crentes, agora vai me hospedar na minha casa, você hospedaria? Aí eu até brinquei com ele, disse, você hospedaria, Gustavo, Fernandinho Beiramar na sua casa, por 3 dias, dizendo que ele está convertido? Nenhuma pessoa faria isto de sua própria iniciativa. Não tem como. O que é que fez Ananias mudar a sua opinião? Foi a própria graça de Deus, o convencimento do Espírito Santo. E ele hospeda Paulo, e dali Paulo sai, depois de 3 dias de oração, e se transforma no maior missionário que se tem conhecimento, homem de 3 inserções missionárias, plantador de igreja. E Ananias se tornou, juntamente mais tarde com Paulo e Silas e João Marcos, um dos seus maiores companheiros de missão. É a graça de Deus que faz isso. Alcançou Paulo, atingiu o coração daqueles que não lhe dariam crédito, porque ele tinha durante muito tempo perseguido. Só a graça de Deus faz isso. E Paulo se apresenta aqui dizendo, olha, a graça a vós outros, esta graça que me alcançou, que alcançou vocês, ela traz paz, ela produz harmonia, ela traz entendimento da parte de Deus e da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 4º lugar,
o texto, Paulo agora começa a entrar no prefácio da sua saudação, daquilo que ele ia discorrer depois do capítulo 1, verso de número 6 em diante, em sua exortação, até o final do capítulo 6, quando ele conclui sobre aquilo que plantamos e semeamos, isso nós vamos colher. E ele começa então a dizer: olha, Jesus se entregou pelos nossos pecados. Ele foi à cruz, morreu por causa dos nossos pecados. Foi a nossa culpa que o levou à morte. Mas o poder gracioso de Deus o ressuscitou dentre os mortos. Para quê? Aí ele conclui dizendo: para nos desarraigar deste mundo perverso. Meu irmão, Paulo está dizendo aqui que Deus atingiu o coração dos que são dele com a sua graça para desinstalar eles da perversidade mundana, dos argumentos do mundo, dos pecados do presente século. E aí quando eu parei a minha mente nessa parte do texto para nos desarraigar deste mundo perverso, eu comecei a pensar num bocado de coisa. Na época em que Paulo escreveu aos Gálatas, era o judaísmo, era a expressão legalista judaizante de impor a prática de obras e de circuncisão para dizer que era salvo. Quero fazer aqui um paralelo e aplicar o que hoje tem nos feito presos ao mundo, que ainda não conseguimos nos desarraigar. A palavra desarraigar aqui vem arrancar pela raiz. Inclusive há um dito popular que se diz que o mal se corta, se arranca pela raiz. Quem capina a roça sabe o que é isso. Se cortar só por cima e a enxada não atingir o namorado, olha, por favor, não leve para o outro lado não, e vai pegar a enxada aí e tacar no seu namorado. Namorado é uma erva daninha que nasce junto com o feijão lá no interior e que cresce junto, e que você tem que estar capinando e só deixará ele de crescer, que vai abafar o feijão se você arrancar pela raiz. Ou seja, tem coisas que sufocam o crescimento do Evangelho e da graça de Deus nos cristãos, porque não conseguiram se desarraigar ainda delas. Eu poderia aqui elencar muitas coisas. Quero apenas citar algumas. O secularismo. O presente século tem levado pessoas a se distanciarem de Deus pelas ofertas que o mundo secular apresenta. São muitas coisas que distraem, que prendem a nossa atenção. O consumismo desenfreado tem levado pessoas para longe da graça de Deus. Consomem tanto nesse mundo capitalista que não ofertam sequer R$1 para missões. Não conseguem trazer graciosamente, liberalmente, nenhuma oferta e depositar no gasofilácio. Não dizimam, porque o que ganham é para consumir para o seu bel prazer. E eu falo de consumo aqui nas mais variadas vertentes, desde a aquisição de supérfluos e de as mulheres de perinducálios, não sei nem se a palavra é essa mesmo, de bijus, de um bocado de coisa, passando por cosméticos, indo para salões de beleza e passando por roupas de grife, por sapatos escarpãs caros, e os homens também não ficam de fora, os metra é que o digam aí, os
gastos com um consumismo desenfreado. Não estou dizendo que você não possa, permita-me apenas fazer aqui a citação. Não estou dizendo que você não possa ser o cabeleireiro, não estou nas séries, coitada, vai deixar de ter seu lucro. Não estou dizendo que você não possa comprar um esse mesmo. Perinducalho, não possa comprar um biju, não possa comprar um perfume, uma roupa de... Não estou dizendo isso. Eu estou falando de pessoas que são dominadas e consumidas por isso. Tem gente que gasta no salão de beleza por mês mais do que gasta até mesmo com a alimentação da sua casa. Consumismo desenfreado tem levado gente para longe de valores elementares da nossa fé. Precisamos ter cuidado, nos desarraigar dessas coisas. O mundanismo, outra coisa que precisa ser arrancada pela raiz. E você sabe o que é mundanismo? É muito parecido com o secularismo. O secularismo são as práticas e filosofias do presente século que influenciam a nossa vida. O mundanismo são mais do que simplesmente aquilo que influencia. São coisas essencialmente mundanas que escravizam, que mancham a nossa santidade. Por isso que Tiago, escrevendo na sua carta, diz que a amizade ao mundo é o quê? É inimizade contra Deus. E João, escrevendo na sua carta, diz que a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba são juntos com a carne, o diabo e o mundo, os principais deterioradores da essência da nossa vida de santidade. Temos que ter cuidado. O mundanismo precisa ser desarraigado. E quando nós temos hoje uma mídia tão forte, e uma publicidade e um marketing tão acentuado de coisas que são terríveis, não só de coisas boas, a publicidade e o marketing trabalha, mas de muita coisa ruim. Haja visto as novelas da Globo, especialmente as que estão apresentando a defesa aberta, sem qualquer senão de bom senso e de vergonha, a defesa do casamento entre pessoas do mesmo sexo e a prática libidinosa antes do casamento já é muito derramada pela mídia televisiva. Eu estava dizendo essa semana, estou quase abdicando do Facebook. Começou muito bom, era muito joia. Hoje está igual o que era o Orkut antes, se não pior. Eu vi um vídeo essa semana de uma mulher sendo degolada, publicado lá, ao vivo e a cores. Não é filme de Hollywood, não. Não é de Schwarzenegger, Stallone, Bruce Willis, Dolph Lundgren. Esses que gostam de ver sangue saindo. É coisa ao vivo e a cores. Não sei nem se é verdade, mas parece que é. E outras coisas mais, que eu fico a imaginar, será que esse tipo de mundanismo não está entrando em nossa vida? O que temos selecionado da mídia para assistirmos? E não pense, queridos, entra eu ia dizer um negócio aqui, mas não vou não. Digo depois, outro dia. Deixa para lá.
Desarraigue-se dessas coisas. Tire pela raiz. Arranque, lance fora. E por fim, versículo número 5. O apóstolo termina dizendo: a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que o chamado gracioso de Deus para nós, que nos alcançou na sua bendita manifestação de amor, na graça redentora de Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou dentre os mortos, pelo Evangelho Salvador que nos alcançou, no poder de Deus e não dos homens, deve fazer com que vivamos para a glória dele. Que a nossa vida seja para o louvor e para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. E que Ele mesmo nos aplique ao coração aquilo que lhe é devido para a glória do seu próprio nome. Que Ele nos abençoe grandemente. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Antes vamos entoar o hino Renovação 299. Seu Diraldo nos ajuda aí. É uma oração. Este hino já é uma oração. Nós vamos orar cantando, pedindo a Deus que fortaleça a igreja nesse tempo de tantas tempestades que se avizinham, do anúncio de tanta coisa que está tentando chegar à igreja e quem sabe já não chegou. Que Ele mesmo dê força com a sua graça, renove o nosso vigor para nós termos condições de desarraigar tudo aquilo que já se instalou, que nos afasta da vida de santidade, de glorificação a Ele. Vamos cantar. Oh, bendito Salvador, dá-lhe tua plena graça, oh, renova seu vigor, vivifica, vivifica, ó as almas, ó Senhor, vivifica, vivifica nossas almas, oh, sim, Deus, esta é a nossa oração. Renova, Deus, nossa mente, nosso coração, e neles renova a tua graça, Senhor. Dá-nos força, revigora-nos. Não permita que as tempestades, que o anúncio de tormentas advindas do mundo, dos homens, das práticas, das filosofias, se arraigue em nós, Senhor. Se instale em nosso viver. E permita que cada um individualmente venha arrancar do seu interior
aquilo que não tem trazido glória ao teu nome. E abençoa a tua igreja, Senhor, aqui reunida. E não permita que passemos para um outro tipo de evangelho que não o da graça de Jesus Cristo, morto e ressurreto, Senhor e Salvador de nossas almas. Em nome de quem nós te oramos agora. Amém. Que agora a graça bendita de Jesus, o amor eterno de Deus, nosso Pai, todo poder, orientador e consolador do Espírito Santo, repouse sobre vós, igreja do Senhor aqui reunida, e igreja do Senhor espalhada pela face da terra, hoje e sempre. Amém. 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 Podem sentar. Tenham todos um bom dia e até às 18h30, logo mais à noite, quando estaremos juntos. Não esqueça de convidar alguém para vir com você cultuar ao Senhor nesta noite.